Vamos combinar que se tem uma coisa que ninguém aguenta mais é a tal da reunião, né? Mas se eu disser que provavelmente você vai ter que aumentar a quantidade de reuniões? Tá louco? Aumentar a reunião? Não dá mais, não cabe mais. Pois é, talvez a gente esteja com dificuldades de se organizar, de organizar e priorizar. E quando a gente fala de reunião, a gente já pensa logo naquelas reuniões longas, cansativas, e tá alguém lá na frente só lendo o PPT, esquecendo que você aprendeu a ler aos 7 anos de idade, e no final das contas você sai dali do mesmo jeito que você entrou, sem nada. A reunião tinha um único objetivo, fazer alguém ali na frente aparecer. Não é dessa reunião que eu estou falando. Mas eu estou falando, por exemplo, das reuniões com a sua equipe. Né? Sejam as reuniões individuais, as famosas one-on-one, que você vai precisar aumentar sim a frequência, porque você precisa estar cada vez mais próximo e cada vez desenvolvendo mais cada pessoa da sua equipe. Mas isso é um outro papo, para outro momento. Mas as reuniões com a equipe, as reuniões em grupo, as staff meetings, né? Como que eu tenho que fazer isso? Eu sugiro pelo menos uma reunião semanal, no mínimo. Se puder fazer as dailies, né, que são aquelas reuniões diárias, aquelas reuniões de 10, 15 minutos, se for presencial, que sejam em pé, só para dar um status geral e deixar todo mundo na mesma linha, melhor ainda, tá? Agora, a semanal, na atual conjuntura de mundo, eu sugiro que ela aconteça para todo mundo. O ideal é que seja uma reunião de 1 hora e meia, 2 horas, tá? Talvez no início precisem ser reuniões maiores. Para isso, preciso de muito foco. Essas reuniões são para quê, basicamente? Basicamente, eu garantir que a comunicação está alinhada, garantir que todo mundo está fazendo o acompanhamento das metas e objetivos que foram definidos na estratégia, que como isso está sendo feito está totalmente alinhado com a nossa cultura, que eu estou deixando a minha equipe engajada e motivada, porque eu estou próximo e entendendo o que está acontecendo. Isso tudo é alinhar a comunicação e construir autonomia com a equipe. Tá? Isso vai ser alimentado por esses rituais semanais. Agora, tem 6 pilares que são imprescindíveis. Eu até anotei eles aqui para eu não esquecer. Então, estou olhando para minha cola aqui. Porque são 6 pilares que, se não tiverem, essas reuniões não serão eficientes, não vão te levar a lugar nenhum. Tá? Primeiro deles, você precisa basear essas reuniões em fatos, dados e tendências. Que o que é isso? Todo mundo tem clareza de quais são as metas e objetivos que estão perseguindo? Então, da semana passada para cá, como esses números evoluíram? Melhoraram ou pioraram? Qual que é o número individual de cada pessoa que está ali na reunião naquele momento? As pessoas sabem falar dos próprios resultados? Sabem falar quais são os fatos efetivos que impactaram aquele resultado? Sabem dizer qual a tendência daquele número a partir dos resultados que estão sendo construídos? Isso, todo mundo que vai para a reunião tem que estar com isso na ponta da língua. Só de se preparar e estar sempre com esse número atualizado na ponta da língua e esse olhar de fatos e dados pautando o dia a dia, já é uma evolução gigantesca. O segundo ponto, que é derivado desse primeiro, é que você mantém o plano vivo. O plano de ação não é uma coisa que você faz para a reunião. O plano de ação ele tem que acontecer no dia a dia. O que está indo bem? O que está indo mal? Quais foram as ações que nós planejamos que não estão funcionando e que eu preciso substituir por outras? Quais são as outras que vão substituir essas daqui? Essas discussões vêm no dia a dia, não vem só naquela reunião de resultados trimestral ou na reunião de resultados mensal. Não, isso precisa ser calibrado toda semana. Não posso deixar passar muito tempo. Na era pós-digital, uma semana é muito tempo, é uma eternidade, né? Um terceiro ponto, que também não dá para ficar esperando e eu preciso sempre manter a frequência disso, são os reconhecimentos. Então, nessa reunião semanal, eu vou levar elogios por comportamentos positivos alinhados à cultura, vou levar reconhecimentos relacionados a resultados, coisas legais que foram feitas que estão surtindo efeito, vou reconhecer pelo aniversário, vou reconhecer pelos mais variados motivos possíveis. Ali é a hora que eu vou pegar todo esse olhar e colocar para fora. Seja um elogio de um cliente, aliás, trazer o olhar do cliente para essas reuniões vai fazer bastante diferença, tá? O quarto ponto que eu vou trazer para essa reunião, e aqui tem que ter um cuidado gigantesco, são os alinhamentos.
Eu sempre digo que a pior reunião que existe é a reunião de alinhamento, que é a principal reunião que as pessoas ficam lá lendo o PPT. Não é para usar essa reunião para alinhamento. É só lembrar das grandes manchetes. Quais são os assuntos que vocês já receberam por e-mail, já foram comunicados e vocês precisam estar por dentro. Esse. Não sabe, não viu, corre atrás, tá? E aí entra o quinto ponto, que é tirar dúvidas gerais sobre o que está acontecendo. De tudo o que a gente viu, alguém tem alguma dúvida? Alguém não está entendendo alguma coisa? Vamos falar agora? Legal. Agora, para essas 5 coisas acontecer, tem a sexta, que é a base de tudo. Toda reunião precisa ter pauta, precisa ter ata e precisa ter foco. Antes da reunião, a gente já sabe em grandes linhas o que vai ser decidido, o que eu estou indo fazer na reunião, o que eu tenho para contribuir nessa reunião, e no final da reunião, durante a reunião, eu cuido para não sair daquele assunto, não ficar conversando borracha pelos cantos, e no final da reunião a gente sai com bons combinados. Inclusive na reunião que vem a gente vai dar uma repassada nesses combinados para ver como é que estão caminhando. 1h30 de reunião, dá para fazer isso tudo com folga, desde que bem feito. Faz sentido para você? Comenta aqui para mim. Beijo para você e até amanhã. Tchau, tchau.